Seu João, conte um pouquinho pra gente conhecer a história do seu pai. Como é que ele começou assim na criação de galinhas, né? Histórias antigas, né? Primeiro, né, antes de tudo, você é filho de quem mesmo? Eu sou filho de José de Jesus Macedo, né, que é filho de Marotão, aqui da região, conhecido aqui na região como Marotão, que é meu avô. E as pessoas sempre aqui têm costume de falar, né, que Zé, que é o José, que é o seu pai, do Maroto, que é filho do Maroto. Então, por isso que vai vinculando, né? E o senhor é João do Sozé. João de José. É interessante, é João de José. E aí, o seu pai é um criador antigo, né? Ele faleceu quando? Ele faleceu em 2017, né, já com 96 anos, mas a origem ficou e estamos aqui. E ele criava essa galinha balão aqui na região. Qual que é essa região aqui de Baixa Grande? Essa região aqui é a região do Pagão, fazenda antiga, que eu não lembro nem a origem, né, porque não foi no meu tempo, mas é muito antiga, aqui essa localidade, Pagão, que é na região nossa, de meu pai, de meus avós e tal, que posteriormente, junto a essa aqui, uma localidade chamada Sossego, tudo interligado, um perto do outro, coisa antiga, né, do que vem desde os Arnaud Silva, de Feira de Santana, localizada em Feira de Santana. Então é uma localidade bastante grande e que nesse tempo tinha pouca gente, né? Era muita mata aqui, mata mesmo. E meu pai, meus avós foram criados aqui dentro dessa região. E aqui eu rodei aqui alguns locais de Baixa Grande, a gente sempre observa que tem várias micro-regiões, né? E são Sim, distantes da outra. Às vezes uma pessoa do outro lado de Baixa Grande nem sabe quem existe por lá de cá, e principalmente relacionado à galinha, né? Então aqui seu pai criava, era o criador aqui da região, e você lembra de quem mais criava aqui próximo? os parentes dele, né? Tinha muitos parentes dele que faziam a mesma dinâmica de criação. Eu tinha meu pai tinha uma tia da segunda ou terceira geração já, era uma velhinha, descendente de escravo. Essa velha morreu com mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. Morreu no ano de 1980, com cento e tantos anos. E ela é criadora, e de galinhas enormes, rústica, e que a gente não sabia da denominação, mas já era galinha balão. Era uma pessoa idosa daquele tempo, mas já criava bastante. E era galinha lindas, galinhas enormes. E isso, essa senhora, essa velhinha, já era tia de meu avô, imagina. Descendente de escravo. Você imagina quando na linha do tempo, de onde vem? Já vem de bastante tempo mesmo, dos anos do século XIX e tal e tal. Meu avô, por exemplo, meu avô nasceu no século XIX. No século XX veio meu pai e tal, e eu também, né, que sou da década de 50, e estamos aqui, né, nessa mesma dinâmica, cultuando essa coisa da criação da galinha. E sempre a gente denominava essa raça de galinha balão. O porquê ninguém sabia, né, porque era o entendimento nosso, o entendimento intelectual, ninguém pesquisava essas coisas, ninguém levava em conta. E criava bastante dentro das possibilidades. Aí, solta, rústica, como se vê aqui, enfim. Agora criava com a dinâmica da subsistência, da vida familiar, da vida da agricultura, da pequena agricultura da zona rural. Para que criava? Mais para o consumo caseiro, pegava aquela galinha bonita dessa, enorme, e matava para comer. E os ovos também, que elas produziam bastante para a alimentação local. Quando sobrava um pouco, aí levava para adquirir mais, para fonte de renda, né? Fonte de renda, que era pouco também. Mas a dinâmica principal era a alimentação local. E o seu pai, desde que você era criança, ele já criava? Você lembra assim, quando que ele começou a criar? Ou desde quando você entende por gente, vamos colocar onde a gente tem consciência, né, de que a gente está nesse mundo aqui para se É, desenvolver, é.
Ele já criava há mais tempo, como é que Já criava, sim. Ele mais os parentes deles, mas tal como o pai dele mesmo, né? O meu avô, essa tia que eu estou te falando, que era descendente de escravo, já criava. Então, meu pai não foi o primeiro criador. Deu prosseguimento. Eu falo do meu pai porque é de quando eu comecei a entender a coisa e tá acompanhando meu pai. Mas os parentes deles, a família dele, já fazia esse criatório. Dessas galinhas que, se a gente visse hoje, eram consideradas especiais, tal como, né? Já daquele tempo, na década de 40, na década de 30, ou melhor dizendo, na década de 30, 40, já estava aí o criatório, né? Desse tipo de galinha. E na sua visão, assim, e até no entendimento do seu pai, ele não chegou nem a, entre aspas, aproveitar esse boom que essa ave tá hoje? Não, de forma nenhuma. Era uma coisa muito aleatória, muito coisa da roça, muito coisa fechada ali mesmo. Não tinha nem esse entendimento mínimo. E não tinha essa valorização, não tinha esse entendimento que era uma raça especial. Não havia isso, não havia isso. Era uma coisa que quem criava era o povo da zona rural, bem ligado à mata, à agricultura, o conservadorismo da zona rural de antigamente, desde o tempo da escravidão mesmo, conforme essa tia, essa parente nossa que eu estou te falando. Então era assim, não era coisa programada em nada, e nem pensava que existia uma coisa especial, uma raça especial. Não existia esse entendimento. Existia aquela coisa de criar porque criava mesmo. Criava quanto podia e de forma assim, de forma muito aleatória, sem nunca imaginar que existia uma coisa especial. Galinha balão. Para dizer a verdade, a gente começou a entender, nós mesmos começamos a entender que existia uma preferência para essa questão da galinha balão, não tem 10 anos, é muito pouco tempo. Ela vem dessa origem de tantos anos, do século passado, no entanto, não tinha esse entendimento, essa coisa de se saber, está criando uma raça especial. Só existia duas raças que a gente conhecia aqui na região. Mesmo assim, daqui dessa região não tinha. A chamada galinha para produzir galo de briga. Era galinha, né? Mas tinha essa raça especial. Que nós aqui dessa região não tinha essa dinâmica de jeito nenhum com essa raça. Somente essa daí. Agora, no meio dessas galinhas melhores, essas galinhas que a gente considerava melhor, existia aquelas pequenininhas, aquelas coisas assim, raquíticas e tal. E aí o pessoal ia selecionando para melhorar o rebanho, sem ter esse entendimento que estava melhorando a raça porque era galinha balão. Não era isso. Melhorar por melhorar mesmo, porque era mais rendimento, era mais bonita, era mais produtiva, enfim. Foi assim, dessa forma. Em relação às cores que você via no terreiro, que hoje você deve observar que as galinhas balão, elas se destacam bastante pelo tamanho e pelas cores que elas são praticamente quase únicas na criação de galinhas. Sim. É difícil você ter em uma raça, eu acho que não existe na verdade, uma raça de galinha que tem tanta variedade de cor, a não ser a galinha caipira. E nem na galinha caipira tem variedade de cor como a balão, que é a caipira comum, né? Antigamente tinha variedade de cores também? Como é que era isso aí? Havia sim. Havia assim, muita variedade de cor. Eu chamo de cor, multicor, muito colorida. Era assim mesmo. É uma coisa interessante que mudou muito pouco, quase nada, essa multicor, mudou muito. Mudou pouco, muito pouco. Que sempre foi assim. Tinha da galinha que a gente chamava galinha pedrez, a galinha pintadinha de umas que eu vi por aqui. Tinha a galinha da pedrez, a pintadinha, né, toda multicolorida, e avermelhada, amarelada e tal, mas era muito multicolorida mesmo. Desde quando eu entendo que comecei a visualizar as coisas, sempre foi assim. E os galos eram diferentes assim das galinhas? Os galos eram menos coloridos ou as galinhas eram mais? Era Como é menos que era? colorido. Os galos eram menos coloridos. Se predominava uma cor mais do que a outra, sobressaía. As galinhas eram mais
era mais Tinha variedade maior. tinha uma variedade bem maior na coloração do que os galos. Era isso mesmo. E o seu pai, ô João, Uhum. que é a história que a gente está contando dele aqui, Hum. como é que ele criava essas aves? Ele fazia alguma coisa diferente? Ou tinha algum lugarzinho para elas dormir? Dava algum alimento diferente? Como é que era a alimentação dessas aves antigamente? Visto que aqui é uma região mais afastada, Baixa Grande é uma cidade pequena, né? Antes, então, com certeza era muito mais dificuldade, por exemplo, de comprar uma ração, de dar um alimento diferente para elas. Como é que era a alimentação dessas aves antigamente? Primeiro não tinha uma ração especial, era a ração da produção rural mesmo. Era o milho, que era plantado na mesma região, o milho. Quando tinha bastante milho, era mais para o consumo mesmo das galinhas. Eu lembro que minha mãe falava assim: olha, esse milho aí ninguém vai mexer, que esse milho aí é para minhas galinhas. Minha mãe tinha essa dinâmica. E tinha outras variedades de alimentação que era muito boa e muito nutritiva, tal como a mandioca, o aipim, o uricuri. E porque a galinha, essa raça de galinha, ela tem uma voracidade enorme pela alimentação. O resto de comida que vem da cozinha, elas devoram mesmo. E a forma de criar não tinha nenhuma especialidade, era rústica mesmo. As galinhas, até mesmo as galinhas, elas se viravam, coitada, porque elas gostam muito do alto, que era a defesa delas, né? Ela fica em cima das árvores. E a coisa era rústica de tal forma que não tinha um lugar especial para elas viverem. Quando chovia, era o Deus nos acuda das pobrezinhas, que era lama, então não tinha aquela coisa especial. E eles costumavam fazer, muito rusticamente, eles chamavam de agasalho, o agasalho das galinhas. Aí fazia aquelas coisas de madeira, bem um pouco mais alto, botava uma escadinha, né, ela subia e tal. E já havia aquele problema. Quando era pela manhã que elas acordavam, ela saltava de lá de cima daquele dormitório dela, e aquelas que era pesada batia no chão, e sofria bastante, né. Sabe como é que é, a galinha, ela 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 não descia pela escada, ela subia pela escada, mas não descia pela escada, ela saltava lá para ganhar tempo, né, para ir Para comer logo? comer logo, e aí se dava mal, porque batia no chão, que Era era muito pesado. pesada. Às vezes se machucavam. É. E antigamente, o seu pai, né, você via ele fazendo troca Sim. de galos com outras pessoas? Sim, Como é que era isso sim, daí? fazia. Fazia. Quando o rebanho não estava bem, não estava, tinha um galo ruim, ou então morria, ou então eles é, aí ia na casa do vizinho dos vizinhos que tinham uma raça melhor, e chega lá e agora quem tomava mais conta dessa parte aí era minha mãe, que era a protetora das galinhas. Agora eu costumava dizer naquele tempo que minha mãe conversava com as galinhas. Ela estava cuidando da galinha aqui e tal, e estava falando, parecendo que estava falando, assim, aquela coisa assim bem afetiva, era uma coisa afetiva de tal forma que parecia que ela conversava com as galinhas. Era o tratamento que ela dava. Minha mãe tinha um cuidado muito especial do modo dela, mas era um cuidado muito firme com as galinhas, e então, como você perguntou sobre a troca, sobre a continuidade, existia, existia. E bem como pessoas de fora vinha: "Ah, vocês lá não têm umas galinhas lá para me vender, ou então uns franguinhos para tirar raça e tal", falava isso, né. As Ele, pessoas ele era um dos mais antigos daqui, né? Você lembra de pessoas assim que viviam na região ou de outras regiões que chegou a comprar com eles aqui ou trocar aves com ele? lembro, lembro. Tem um pessoal aqui numa localidade que é bem próxima aqui, o Consolo, né, que fazia essas permutas. Permuta não, adquiria de forma monetária mesmo, comprava na mão dele, até ovos, a própria galinha mesmo, e pra já acontecia bastante Você isso. lembra o nome das pessoas que compravam? Tem um pessoal dos Rios, era José Carneiro Rios e tal, essa família dos Rios, que era amigo do meu pai, minha mãe. E aí fazia essa troca, mas outras pessoas não têm muita lembrança dos descendentes desses não. Mas que existia essas famílias também que fazia isso, fazia. E também tinha outra, esse mais próximo, nós falamos de Leonardo.
Leonardo e a esposa dele era a Dona Dio, a Aidil. Aí a gente chamava pelo apelido Dona Di. Também fazia criatório dessas galinhas. E minha mãe, que era muito amiga dela, mas meu pai, aí também adquiria, para lá e para cá, aquela coisa toda. Quando um necessitava, também esse pessoal. Aqui nessa região, né, Hum, até o veterinário nosso, o Thiago, falou que é. a bisavó dele que também Sim, começou a criar aqui sim, galinhas a sim. partir das aves, até mesmo do seu pai. Você lembra mais ou menos dessa Lembro. época? Eu lembro que a bisavó de Tiago era muito amiga nossa, da minha família, meu pai e etc, etc. Vizinhos, nós passamos ali há pouco, né, e aí a gente lembrando, era vizinhos e também chamada Dona Nuguinha, a bisavó dele. E fazia tinha esse intercâmbio, essa troca, essa conversa, "Ah, não, você me arruma lá uns ovos lá para eu deitar", chamava assim, para eu Deita. deitar, que que ia chocar, né. "Tá, tudo bem, tem uma franguinha lá, tem um frango, tem não sei o quê", e acontecia isso sim, com certeza. Teve uma história que você contou pra gente que a sua mãe, ela não gostava muito de galinha branca, né? Como é que é É, essa história aí? não sei, eu não sei porquê, ela não gostava, as galinhas dela tudo era multicolorida, e galinha branca especial existia aqui na região, tinha pessoas que criavam galinha branca mesmo, totalmente branca, e ela não gostava, não sei porquê. Eu não entendia, né, no tempo ela também ela falava assim: "Não, eu não gosto dessas galinhas não", e tal, e não tinha, lá em casa não existia, lá na nossa casa não existia galinha branca, era tudo multicolorida mesmo. Será que é porque parecia com aquelas galinhas de granja que o pessoal falava? É, talvez, essas galinhas muito fracas, falava assim, né, "essas galinhas parece que não tem sangue, vai não sei o quê", esse tipo de crença, né. O seu pai, se ele pudesse ver o rumo que essa raça chegou hoje, né? Ele criava há muitos anos. Que você acha que ele diria, né, das aves que ele criou com tanto amor para subsistência e hoje elas valendo assim valores absurdos? Ele ia ficar sobressaltado, né, ele ia ficar: "Poxa, mas quantas galinhas desse tipo nós criamos e dava por qualquer preço, não tinha um valor nenhum". Eu tenho certeza que ele ia ficar muito sobressaltado, ficava muito: "Não, eu acredito que uma galinha dessa custa isso aí, um franguinho, um pintinho", eu sei que ele ia ficar muito tal. E também ele ia ficar muito interessado, como nós hoje somos interessados, nós hoje mais jovens, lógico, somos interessados e tal. Hoje, a grande parte nossa, assim, não cria mais para o consumo, consome, é claro, não deixa de não consumir, mas já tem mais esse objetivo, tanto de criar para ver ali e tal, se divertir com aquilo ali, como também para vender de um preço diferente do que já foi. Nós pegávamos 4, 5 galinhas desse tipo, levava para a feira, eu quando criança, adolescente, que criança eu não ia aguentar. Eu não cansei de minha mãe chegava, pegava um cesto de cipó e tal, aquela coisa, botava quase 5 galinhas ali, "Ah, você vai ter que ajudar a levar isso aqui na cabeça lá para a feira". Eu já fiz isso, viu. No meu período de pré-adolescente, com 12, 13 anos, eu ficava horrorizado, porque era sacrificante, pô. Daqui até lá a feira é quase 15 quilômetros, e a gente ia, olha, carregando isso aí. Isso talvez isso que te incentivou a estudar, né? E com certeza, eu lembro que eu falava assim: "Um dia eu me saio disso aqui, ó, dessa tortura que vocês estão fazendo comigo". Porque eu sempre fui rebelde, viu. Aí eu disse: "Não, eu saio disso aqui", e saí mesmo. Hoje, Interessante. o senhor é formado. Sou. Eu sou bioquímico, eu me formei na Universidade Federal da Bahia, farmacêutico e bioquímico e vivo disso, né. Já tenho 30 anos de formado. E, lamentavelmente, fui o único da família, dessa família enorme, que fui tenente do exército. Hoje que, graças a Deus, já tenho um sobrinho, filho deles aqui, que estão na polícia, tal, não no exército, estão na PM, né. Mas a minha família, eu e tal, eu fui o único que eu estudei na Universidade Federal da Bahia, que é uma das maiores universidades do Brasil, né, e da América Latina, eu estive lá. Estive lá
e estou aqui no meio do povo, no meio dos meus parentes tudo ainda, né. Embora minha atividade profissional é diferente da deles, mas eu continuo ainda cultuando a mesma origem, a mesma coisa aqui nesse meio aqui, ainda faço isso assim. Sr. João, Oi. e as pessoas novas, né, que estão começando a criar agora, Sim. numa época muito diferente de antigamente, né, com mais oportunidade, etc. O que que você diria para esses novos criadores sobre a importância de manter essa história dessa linhagem, né, que foi, como o senhor contou, que até hoje eu não tinha ouvido ninguém falar, além do Tiago que comentou assim, que essa galinha tem mais de 100 anos, mas eu achava que era papo furado. Não, não é não. Mas chegou aqui, o senhor confirmou essa história, que ela realmente tem mais de 100 anos. É. O que que você acha da importância para as pessoas que estão começando agora, para preservar essa linhagem? E o que que você daria de dica para os criadores iniciantes que estão começando a criar galinha balão? Eu diria que eu falo da importância que é. Primeiro manter a tradição, que é muito importante, e segundo uma atividade trabalhosa, mas é dignificante e compensativa, e bastante compensativa, a atividade. E rentável, e compensativa que eu digo no sentido de rentabilidade, tanto para a alimentação local como para a renda e para demonstrar para o mundo essa origem de uma raça tão importante, tão rentável, tão tal, que é essa criação. Eu diria para a juventude que não seria perca de tempo, perder tempo a cultuar isso. Mas como é uma atividade que não é muito fácil, né, tem que ter muita dedicação, tem que ter muito apego e tal, talvez a juventude se esquive disso, de fazer isso. Como também é uma atividade muito ligado ao subdesenvolvimento, que é pessoas que vêm de origem escrava, que vêm de origem muito pobre, sem entendimento, e talvez a juventude se recue um pouco, levando em conta essa coisa. Eles não buscam de forma melhorada, que pode ser feito, fazer, como é uma coisa de uma origem do subdesenvolvimento, talvez a juventude hoje busque mais a tecnologia mais avançada a partir de. Não vai buscar a origem para melhorar a, a, a forma de conduzir a coisa, o criatório, eles não buscam isso. Talvez, eu digo assim, talvez até por uma questão de preconceito, né? É um preconceito de pouco entendimento, talvez, de pouca informação e tal. Agora, o incentivo que tem sido dado por algumas pessoas, por exemplo, esse Tiago aí, ele também ele foi estudar. Ele é da origem disso tudo aqui, a família dele é do mesmo local, da mesma linhagem familiar, mas ele e a mãe dele saiu, estudou e tal. Mas ele não nega essa origem. Ele quer que isso. Mas é pouca gente, é Tiago e pouca gente que está fazendo isso, com esse entendimento. Tem os que assimilou de forma comercial mesmo. Aqui na nossa região, aqui dentro do município de Baixa Grande, tem pessoas que levou para esse campo da comercialização, aí já foi assimilando a ideia da comercialização, mais rentável e tal, tal. Quando alguém, o povo lá cá de baixo, que vem do meu pai e tal, então isso que você falou, se meu pai ouvisse isso hoje, ouvisse falando que já se vendeu uma galinha por R$ 2.000, aquilo era um assombro. Meu pai lá onde ele estiver, ele está se mexendo lá, ele tá Querendo voltar para criar de querendo novo. voltar para criar de novo. Meu Pedir a pai bocada. o galinha hoje, esse tipo de coisa é muito mais rentável do que o gado que é predominante aqui nessa região. O gado consome mais, o gado é mais, tem que ter mais um tratamento bem mais forte e maior e tal. E a galinha não. Quem criar a galinha hoje nesse tipo assim, do jeito que ela cria aqui, de forma mais organizada, vai render muito mais do que criar gado. Criar gado. E na sua opinião, Sim. Sr. João, não sei se você já ouviu falar da Associação de Baixa Grande e também da federação que foi criada para, entre aspas, colocar uma ordem
no padrão da raça, para trazer conhecimento para as pessoas que querem iniciar. Qual que é a importância dessas associações, federações para a galinha? Porque elas estão sendo criadas agora por criadores amantes do Brasil inteiro para tentar dar um norte para a galinha. Qual a importância que o senhor acha disso? É muito importante porque é organizado. Tem uma linha de organização, desde o tratamento próprio do animal, que é um animal muito susceptível a doenças, muito susceptível à alimentação, à fome e tal, tal. E então esse ordenamento, porque hoje na nossa época tudo a gente tem que ordenar, tem que ser ordenado e planejado, né? Aquela tradição antiga, rústica e de qualquer forma, tudo bem. É importante para a gente buscar a origem. Mas se a gente não tiver o devido cuidado, organizado, aí a coisa não rende, fica como aqui mesmo eles tiveram prejuízos enormes e tal. Talvez seja por um fator tal de não entender o porquê daquilo ali, que adoeceu e tal e tal. Então, uma organização dessas, federação, associações e tal, que tem surgido de uns 10 anos para cá, uns 5 anos para cá, isso tem uma importância enorme. Por quê? Porque é racional, é pensado, usa a tecnologia para manter aquilo ali de forma equilibrada e de forma rentável também. Então, eu não condeno de forma nenhuma, é importante, eu louvo que existe isso aí. Vai buscar a origem e para manutenção organizada. Então a federação, as associações que existem e tal. Eu ouvi falar sim, porque eu me interessei quando eu via, mas eu não fiz entrar no ramo mesmo porque eu tenho outra forma de dar atenção, outra vida profissional para dar atenção do que isso aí, porque isso merece uma atenção especial. Você tem que viver para eles. Os animais você tem que viver para eles. Eu até ensaiei um pouco, mas depois, isso aqui não é a minha, não dá para mim. Tá? Primeiro, é interessante, tem um fator que isso aí é meu, é próprio meu. Eu me apego muito. Eu me apego muito e começar a criar um animal desse. Eu andei criando até na casa que vocês chegaram lá. Ainda criei ali umas 50 ou 60 e tal. Aí eu me apegava e tal, eu não queria que se morresse eu tinha um sentimento enorme, matar para comer jamais, jamais. Eu só comia um frango se viesse de fora já pronto e tal, que eu nem sabia, nem perguntava de onde veio. Mas para eu fazer o criatório, cuidar dele, depois matar para comer, jamais eu faço isso, é uma coisa muito sentimental, isso é meu. Até mesmo para vender, eu criar bonitinho, enorme e tal, não sei o que, depois pega e vende. Eu só se fosse eu não vendia por qualquer dinheiro. Aliás, eu não cheguei a vender nada, nenhuma, não cheguei a vender. Aí era um certo dia eu cheguei lá: "Olha", falei com ela aí, minha irmã: "Pega tudo, leva lá, leva tu toma conta lá, faz o que tu quiser lá, que não dá para mim não". Primeiro eu não tenho tempo para cuidar, e segundo eu fico com esse sentimento bobo, que é meu. Que você acha que vai ser, ô seu João, para finalizar, Hã. o futuro dessa ave a partir de agora, com tantas pessoas que estão entrando, né, como criadores e entrando de forma comercial, entrando como forma de hobby e estão criando essa raça no Brasil inteiro? Rapaz, eu fico perguntando, porque não basta você ter, no momento que eu vejo essa coisa, essa dinâmica, essa coisa, tá mais com um fim comercial, lógico, mas para quê? Porque, no meu entendimento, seria, a galinha balão, você criar vários exemplares, era para a produção da proteína animal. Da produção da proteína animal e tal. Mas eu não estou vendo que está assim, pelo menos no momento. Aí eu fico perguntando até onde se vai chegar, porque para você ter como uma coisa ornamental, uma coisa que você talvez não seja o objetivo principal. Eu acho que deveria ter uma forma, não sei. Aí vem o sentimento também, o sacrifício para mim não seria também adequado, de sacrificar os bichos para
do jeito que cria aquelas grandes granjas, naquele nome, você criar também nessa mesma dinâmica e sacrificar com 4, 5 meses aqueles animais. Que talvez poderia ser mais rentável, mas eu não sei o que é que aonde vai se dar, porque uma hora vai chegar que vai ter uma estafa, talvez. Eu acho, se não der um direcionamento mais forte, diferente do que de você ter ela como um ornamento, aí vai ter uma estafa, tal. Então, é melhor que se tenha um pensamento tal. Onde é que se quer Pra chegar? dar uma finalidade para ela de verdade. É dar uma finalidade de verdade e tal, que é para haver essa esse incentivo mais precisamente, né. E isso que vocês fazem, que tem feito, de divulgar e organizar na dinâmica é fundamental. Eu acho importante, a minha opinião, em cima disso daí, só para complementar o que você está falando, Uhum. é que a gente vindo buscar aqui essa história do que as pessoas realmente criavam essa ave e qual era a finalidade real dela, é importante para quem está começando a criar hoje ter uma noção de como é que vai ser o direcionamento, que isso vai ser praticamente, não vai ter como fugir disso. É. Porque você vai criar, vai espalhar para o Brasil, todo mundo vai querer. Eu acho que o que valorizou ela tanto é por conta da escassez, que Uhum. nem todo mundo tem, vários estados ainda não tem, está se espalhando. A partir do momento que todo mundo tiver as aves, aí vai começar a se dividir o sentido de essas aqui são para ornamentação e essas aqui são para produção de carne, produção de Hum. proteína. Então vai começar a diversificar e as pessoas vão começar a ter inclusive, esse cuidado e esse pensamento para dar uma vazão para as aves, porque senão realmente, se tudo for aves ornamentais, É. aí o mercado ele vai ficar Saturado. saturado e as aves que não derem um padrão, porque a ave ornamental É. tem que ser ave É. excelente, ela É. tem que ter uma qualidade superior. Então ela tem que dar uma finalidade, como outros tipos de animais. Um cavalo, tem um cavalo que ele é só o reprodutor, que vai ser vendido o sêmen lá caríssimo, mas tem um cavalo também que é puxador de carroça ali, etc. Sim, Então sim. tem a finalidade correta. É. Mas é isso, né. Eu agradeço bastante vocês essa atenção e mostrar a nossa origem das coisas e, dessa dinâmica. Agradeço bastante você estar por aqui e desejo um bom trabalho. E futuramente a gente deve ver aí algum canal, no canal de vocês, a gente vai visualizar, vai ficar muito satisfeito. Obrigado, Obrigado, seu viu. João. Obrigado vocês.